Aliás, assim, uma das coisas que mais mudaram, né, quando a gente começou, foi sobre o meu lado saudável, É. etc, né. Perceptível. Exatamente. E aí eu comecei a ficar mais, gostar mais desse lado, jejum, comer saudável, Interessado. treinar, né, pô, tem uma pessoa comigo que é a referência nisso. E aí eu comecei a estudar mais sobre jejum, então eu estava fazendo um jejum de 4 dias, né, para o bem do meu organismo, só que aí hoje eu tomei café da manhã com a turma lá. Então não vou comer agora, obrigado. Entendi. Você ficou 4 dias sem comer? Não, eu ia ficar 4 dias, hoje de manhã completou um dia, né. Amigas, eu fiquei Aí 9. A Mayra fez uns jejuns Não, mas sinistros. vocês... Não é Mas sendo a gente referência. fez junto, não 9, a gente já fez junto uns Mas 5, é né. muito. A gente já fez junto 5. 5 dias. Mas, 5 dias? já, Só com água. só com água. Mas, gente, isso não faz mal? Então, pelo contrário. Mas assim, antes de mais nada, precisa fazer com supervisão, tá? É porque eu Médica. estudo muito isso, exato. Eu estudo muito isso, tem toda uma equipe médica, não pode fazer sem supervisão, exatamente porque você precisa saber como você tá, se você dá conta, etc. Mas existe jejum de 40 dias que as pessoas fazem, é comum. É mais comum do que você imagina, dentro do meio, obviamente, de quem entende. O maior jejum da história tem 182 dias de jejum, de água. Obviamente que essa pessoa tinha muito sobrepeso, né? Mas já fez um jejum de 182 dias, já foi feito e registrado. Ah, tá, vocês só ficam tomando água, então. É isso? Fica tomando Ah, sua tá. água. A questão do jejum é que quando você entra em jejum, as suas células doentes, digamos assim, elas começam a ser consumidas pelas suas células boas. Então, o seu organismo entra em autofagia, ele próprio se consome. Isso é muito bom, porque existe um trabalho de regeneração incrível dentro do organismo, onde você evita doenças, onde você regenera todo o organismo. Só que, obviamente, é um assunto muito profundo Sim. e por isso ele gera muita polêmica, porque aí saem aqueles cortes. Sei lá, Maíra fica 9 dias sem comer. Não é bem assim, eu estudo isso, eu tenho uma equipe de médicos, tem todo um contexto. Mas É é um assunto bem saudável também, sério, né. é muito saudável. Tem Não, eu digo vários assim, livros você é sobre. saudável, Também, né. também. Também. Aham. Existem muitos livros muito bacanas sobre jejum higienista, né, que normalmente é o nome. E qual é o nome daquele autor que eu gosto Do Dispenza? não, da igreja, que ele fez um livro sobre jejum também? Luciano Subirá? Esse é muito bom também. Ele O faz livro jejuns, do ele já Luciano fez jejum Subirá. de 40 dias, É, só Caraca. com água, e treinando todos os dias. é. Nossa, acho que... É um assunto para quem quiser pesquisar, é interessante. Mas não façam jejum sozinhos, obviamente, porque não Nossa, é acho que bem eu ficaria assim. de cama. Aí... E olha que não, dá uma energia que você não tem ideia. Quando eu faço jejum é onde eu tenho mais Quer ver, energia. só pra você pensar, hoje a gente tem comida abundante. Isso aqui é uma realidade nova. No passado não existia comida abundante. Hoje a gente come 3 vezes por dia, pelo menos. Antigamente, você comia uma vez a cada X dias. Então, pensa que a gente foi criado para aquilo, não para isso. E a gente depois teve tanto acesso a tanta coisa que hoje as pessoas até são obesas, né? Muitas vezes, também pelo excesso de comida. E aí, quando você fica muito tempo sem comer, você entra às vezes num estado que os caçadores entravam antigamente. E você só entra nesse estado quando você está nesse jejum. Então você tem uma Nossa clareza, uma Senhora. visão, um foco muito diferente. Então a gente foi feito para aquilo, não para isso, né? Você parar para pensar, antigamente a gente ficava muitos dias sem comer, até você achar um outro bicho para você caçar. Então, o nosso organismo ele é feito para isso, para que eu fique no meio da selva alguns dias Mas quando sem comia comida. também era... né? Estocava, que é por isso que a gente estoca. Qual é o problema de hoje com o sobrepeso? Por que ele acontece? Porque a gente estoca, mas a gente não queima. A gente fica atrás da mesa do computador. Então, isso muda o jogo completamente. Mas o jejum, ele é muito bacana, faz Sim. muita diferença. E quando você... Como vocês reagem quando vocês expõem, assim? Porque eu acho que é de muita coragem, né? A gente atualmente dar a nossa opinião. Total. E vocês não têm o menor problema em dar opinião, até pelos conteúdos, enfim, que eu acompanho bastante. Quando sai polêmica, quando dá um comentário negativo, como isso não afeta vocês, ou afeta? Eu acho que, primeiro ponto, quando você sabe quem você é e os seus valores, o que você está falando é sobre você, não é sobre mim, não vai me afetar. Quando você ainda está em dúvida, o que é normal, às vezes você é muito novo, você está descobrindo mesmo quem é você, do que você gosta e tal. Às vezes o que você me fala me afeta, porque eu ainda não tenho certeza do que eu sou, do que eu gosto, se o que eu estou falando é isso mesmo, se eu não estou falando alguma besteira. Mas quando você tem certeza dos seus valores, do que você estuda, do que você acredita, o que você está vazando é sobre você, não é sobre mim. Então, hoje, eu vejo dessa forma. Nada do que alguém me fale, entre muitas aspas, sobre mim,
vai me afetar, porque quem sabe sobre mim sou eu, quem sabe Uhum. do que eu dou conta, das minhas guerras, sou eu mesma. Mas esse é um ponto bom, por exemplo, esse é um exemplo bom, né, a coisa do jejum. O jejum é uma das coisas que mais ajuda as pessoas a se salvarem de grandes dificuldades, de doenças sérias, graves, e é um assunto que vem sendo estudado cada vez mais. Os grandes e mais modernos, assim, cientistas e gênios já têm livros didáticos sobre isso, pesquisas científicas, mas ainda não chegou na grande massa. Então é normal que a grande massa vá criticar algo que está muito nichado. Uhum. Então você não pode deixar isso te afetar, pensando logicamente. Fala, por que eu vou me afetar por algo que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei o que eu estou estudando, e a sua opinião, você pode continuar com ela para você. Uhum. Porque o que eu vou fazer da minha vida é eu que vou pagar por essas consequências, né? Sejam elas Mas como isso forem. não interfere no trabalho de vocês? Zero. Para mim, zero. Eh, interfere de maneira positiva, porque eu acho muito interessante, principalmente dentro do meio que eu estou saindo, não sei se você sabe, eu estou parando de Sim, trabalhar com sim. emagrecimento, mas dentro desse meio que eu estou saindo, eu gosto de provocar as pessoas positivamente para que elas saiam do óbvio, para que elas descubram coisas novas, para que elas queiram ser melhores para elas mesmas. Então eu gosto de causar, de certa forma, essa provocação de, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Vou dar uma olhada, vou estudar. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu falava mal do açúcar, que a gente até viajou para Nova Nossa, a York, gente estava falando disso da agora, nossa viagem. gente. Naquela época eu era muito criticada porque eu falava mal do açúcar, que hoje todo mundo fala. Só que naquela época só eu falava. Gente, eu vou contar, a gente foi pra Nova York, eu e a Maíra, só as duas, e ela não me deixava comer um hot dog de $1. E ela me levava no restaurante brasileiro pra comer frango grelhado com brócolis. Eu falava, eu estou nos Estados Unidos, Maíra, eu vou comer. Aí o que que eu fiz? Comi e passei mal. Aí ela viu? Passou muito Passei mal, muito gente, mal. vocês não Ela estão viu? entendendo. Bem feito. Ela teve Juro. uma dor de barriga violenta. Ela falava, ai, eu devia ter comido. Eu vou emprestar esses vídeos pra você botar depois ali, se quiser, na edição. Ai, tô passando muito mal, tá doendo minha barriga e tal. É uma coisa lógica, né? Porque é um negócio muito forte. É uma comida muito forte. Então é Sim, isso. É basicamente, a gente aprendeu a não se afetar. Quando eu conheci o Thiago, ele se afetava muito com a opinião dos outros. E aí ele teve, obrigatoriamente, para estar comigo, ele teve que aprender a não ligar muito Um para a opinião pouquinho. alheia. Como foi? Como foi a mudança? É, olha, sempre tem dois lados, nunca é tão simples, né? Eu penso que, primeiro que tem muita gente que tem medo de agir. As pessoas, eu tenho medo de agir. Na verdade, ela não tem medo de agir, ela tem medo de agir e ser julgada por isso. É. Eu tenho medo de começar. A pessoa não tem medo de começar, ela tem medo de começar e dar errado e ser julgada por isso. A pessoa tem medo de dar opinião. Não, ela tem medo de dar uma opinião e receber uma opinião contrária. Então as pessoas, elas têm muito medo do julgamento, porque isso geralmente machuca elas. Só que os outros não estão tão preocupados assim com a gente quanto a gente acha. Eles vão, às vezes, se discorda, eles vão xingar a gente rapidamente, mas assim, vão arrastar a tela e vão fazer outra coisa e já esquecer do que está acontecendo. Então as pessoas não ligam tanto assim pra gente ou pra ninguém. No final das contas, ninguém, a maioria das pessoas não liga pra ninguém que não sejam elas mesmas. Essa é a realidade, ninguém liga. E a gente muitas vezes deixa isso daqui impedir a gente de fazer alguma coisa relevante na nossa vida. E segundo lugar, vamos supor que mesmo elas ligando ou não, elas dão uma opinião. Quando elas dão essa opinião, é o que a Maíra falou. Não é sobre o que elas acreditam disso, é sobre o que elas são. Então a opinião que elas dão tem mais a ver com elas do que com a gente. Então no final das contas, se for pensar, não faria sentido eu me importar com essas opiniões. Então esse é o meu lado racional e lógico. Na prática, eu fico oscilando entre isso e entre, putz, eu não queria ouvir isso, eu não queria ler alguma coisa como essa. Então dói, só que racionalmente não deveria doer, então eu oscilo um pouco entre isso. Não é 100% resolvido isso na minha vida, por mais que hoje eu sinta muito menos. Quando a gente se conheceu e a gente já começou assim, eu pensava, né? Falei, nossa amor, vai ser tão tranquilo quando a gente começar. Porque pensa, acho que esse meu lado de finanças vai trazer uma coisa mais sóbria pra gente, né? E você, eu vou mostrar esse lado seu mais empresarial, que as pessoas não conhecem tanto quanto você é empresário. Vai dar tudo certo. Primeiro dia que ficaram sabendo da gente, já o pau quebrou. E até hoje o negócio, assim, só explodiu. Qualquer coisa explode, qualquer coisa estoura, qualquer coisa é maluquice. Então eu fui sendo treinado no campo de batalha. Essa é a realidade. Mas no final das contas, eu tenho muito mais benefício do que problema com isso. Uhum. Porque as pessoas que julgam geralmente são aquelas que estão com a bunda no sofá, sem fazer nada, sem conquistar nada. E no final das contas a gente está crescendo. A
Está crescendo família, patrimônio, impacto, sucesso, relevância. E quanto mais bate, parece que mais a gente cresce. Então, talvez o que eu pensaria é melhor não parar de bater, porque tá dando certo até agora. Sim. A nossa mensagem tá chegando em mais gente. Mas eu acho que é difícil mesmo. Se você parar para pensar na grande maioria das pessoas que tem um certo sucesso de alguma forma, sempre apanha de alguma forma. Prego né? que se destaca ganha martelada. Eu É. sempre penso isso. É. Mas é que às vezes, sei lá, eu falando de mim, às vezes eu leio um comentário assim, às vezes aparece um vídeo falando de mim no TikTok. Aí eu abro o comentário. Falo, poxa, eu não sou isso aí, sabe? É. Aí você vê um comentário e fala, caraca, mas não é. Aí dá aquela. Eu também acho que eu tenho no primeiro segundo eu falo, putz, eu não sou. Dá vontade de mandar mensagem pra fulano e falar, fulano, olha só, não é isso aí que você tá pensando, é isso aqui, né? Aí depois eu falo, quer saber? Que se dane. Aí, É isso, mas né? o primeiro momento não é fácil, não tem essa, eu acho que é realmente Sim. essa briga do emocional com o racional. Primeiro vem o emocional de tipo, putz, não é isso. Aí dá uma chateação, assim, de querer provar as coisas pras pessoas. Aí depois você entende, você fala, nunca nem vou ver essa pessoa na minha frente, que se dane. Vou continuar Sim. fazendo o meu aqui que tá dando certo. Mas é uma, né? É muito. É uma É que pensa assim, ó, montanha-russa. a maioria ou a minoria tem sucesso na Sim. sua área na vida? Minoria. É a minoria, não é? É. E existe uma opinião da massa e geralmente existe uma opinião da minoria. O preço do sucesso é aceitar a crítica da massa. Esse é sempre o preço do sucesso. Em especial se você fizer alguma jornada longa e duradoura. Então o único risco aqui é o herói viver tempo demais para virar vilão, porque é o que acontece. Todo herói que vive tempo demais vira vilão. Inevitavelmente ele vai ser julgado. Só não viram vilões aqueles que morrem antes da hora. E esses daqui, na verdade, são eternizados como heróis. Né? Então, no final das contas, pensar diferente tem esse preço muito alto, que é o julgamento alheio, mas faz parte do fruto que a gente quer colher.